No ano passado, foram realizadas 105 mil cirurgias bariátricas aqui no Brasil. Dessas, 10 mil foram feitas em hospitais públicos. Ainda é pouco, mas representa um avanço importante. Em 10 anos, o número de bariátricas pelo Sistema Único de Saúde triplicou. A gente vai conhecer agora a história do Rodrigo Cruz, que fez a cirurgia no Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. 2.500 pacientes já foram operados nesse hospital. Fez questão de vestir as roupas largas, as últimas que usou antes de fazer a cirurgia de redução de estômago. Isso há 8 meses. O Rodrigo antes era obeso, achava que nunca ia ter problema de saúde. O Rodrigo de hoje eu acho que já é mais consciente. Já tem 1 ano e 2 meses que eu não boto nem refrigerante no meu organismo. Hoje eu penso muito mais na minha alimentação. A obesidade acompanhou o Rodrigo desde a adolescência. Ele chegou a pesar 150 quilos. Tentou dietas, remédios, fez exercícios, mas não conseguia emagrecer. E aí vieram os problemas de saúde. Eu tive hipertensão, problema nas pernas, fraqueza, cansaço. E aí foi quando eu vi que não tinha mais jeito. Durante uma consulta na clínica da família, Rodrigo recebeu a notícia de que poderia operar. Foi parar no programa de cirurgia bariátrica no Hospital Carlos Chagas, na zona norte do Rio. O programa acompanha hoje mais de 1.000 pacientes por mês. Pacientes de todo o estado que antes e depois da cirurgia passam por médicos, nutricionistas, psicólogos. Um trabalho em equipe que deu tão certo que nos últimos 2 anos o programa conseguiu dobrar o número de cirurgias. São 40 por mês. Em quase 8 anos de programa, mais de 2.500 procedimentos foram feitos no hospital. Tudo pelo SUS. O programa existe desde 2010 e acompanha pacientes até 2 anos após a cirurgia, com atendimentos em grupo e também individual. E é nesse ritmo de crescimento que seguem as cirurgias bariátricas no Brasil. Entre 2008 e 2017, o aumento foi de 215%. Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo foram os estados que mais contribuíram para essa alta, representando juntos 82% das cirurgias bariátricas da rede pública. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica estima que hoje no Brasil 5 milhões de pessoas tenham indicação para esse tipo de cirurgia, que reduz os riscos de doenças relacionadas à obesidade, aumentando a expectativa de vida do paciente. Mas cirurgia apenas não faz milagres. A psicóloga explica que o sucesso está ligado principalmente à mudança dos hábitos e à disciplina dos pacientes. O sucesso do tratamento depende do empenho dele. A pessoa mexe no estômago, mexe na parte física, mas o emocional tem que mudar, a cabeça tem que mudar. Rodrigo garante que mudou após a cirurgia. Está mais focado. Hoje, com 94 quilos, segue a dieta, faz exercícios. E não foi só por causa da saúde, não. Eu quero, como eu digo para minha filha, eu quero levar ela no altar um dia. Então, de repente, eu não ia poder levar se eu não tivesse, de repente, feito o procedimento, entendeu? É isso aí, tá certo ele, né? Eu vou conversar com a Priscila Aires, ela é organizadora de casamentos, esperou 10 anos para conseguir fazer a cirurgia pelo SUS. Priscila, boa tarde para você. Eu olhei aqui pro telão, a gente estava vendo uma foto sua antes. Agora você depois, com quantos quilos a menos, Priscila? Conta pra gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. 60 quilos a menos. É impressionante. E você chegou a fazer cadastro em 3 hospitais diferentes para conseguir fazer a cirurgia? Fiz em 3 hospitais públicos. Na época, eu fiquei 10 anos para ser operada. A gente fez na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital do Mandaqui e no Hospital São Paulo. Até hoje, após 5 anos que eu fiz a cirurgia no Mandaqui, depois de 10 já aguardando na Santa Casa, eu ainda não fui chamada. Então, foram 10 anos de espera e foi uma expectativa bem grande. Eu imagino, posso imaginar mesmo, Priscila. Agora, como é o começo do pós-operatório, logo depois que você faz a cirurgia?
Cris, é uma etapa assim de gigante responsabilidade. A gente acaba tendo um influenciador que é o medo de morrer, porque mexe com é interno de nós, né? Não só psicologicamente falando, como também o corpo. Então, no primeiro mês de cirurgia, eu tive que me readaptar a uma realidade que eu nunca tive. Mesmo fazendo diversas dietas, o primeiro mês ele é impactante, porque você só fica no líquido. Então, assim, a minha família não operou comigo. Então, eles faziam toda a rotina, não mudaram a sua rotina, e eu operei a barriga, não operei a minha cabeça, né? Então, minha cabeça sempre foi gorda, então eu tinha vontade de comer, mas não tinha possibilidade. Então, o primeiro mês foi bem difícil, mas, graças a Deus, consegui passar aí com êxito essa etapa de força, de vontade maior. Conseguiu emagrecer a cabeça também, né, Priscila? Porque acho que é bem isso mesmo. A gente viu, inclusive, na reportagem, né, a médica falando que é uma questão psicológica também. A cirurgia apenas não adianta. Você tem que mudar a sua cabeça. Queria saber como é que é a sua rotina hoje, 5 anos depois da cirurgia. Cris, realmente você tem que mudar a cabeça. Se os seus hábitos eles não mudarem, o nosso estômago ele é um músculo. Então, ou seja, de 5 anos para cá, o meu estômago ele já laciou, eu consigo comer muito mais do que eu consigo comer antes. Então, se você não tiver essa reeducação alimentar, prática de atividade física, só para você ter uma ideia, fazem 5 anos que eu fiz, 4 anos após eu mantive o meu peso e 1 ano depois, ou melhor, 1 ano anterior a esse, eu engordei 10 quilos. Já consegui recuperá-los, mas assim, tem algumas pessoas que acham que você dorme e acorda magra, né? Não é assim. É muito sacrifício, muito trabalho. E se você não mudar a sua cabeça, que realmente ela ainda permanece gorda, porque a sua vontade de comer ela permanece, você não chega a lugar nenhum e você volta a engordar sim. Principalmente tomar cuidado com bebidas alcoólicas, porque essas são grandes influenciadores de engordar. E são fáceis de ingerir, né? Exatamente. Priscila, muito obrigada por contar a sua história aqui pra gente. Parabéns, viu? É um sucesso mesmo o que você conseguiu fazer. Fico muito feliz por você. Enquanto estava falando, a gente foi mostrando imagens suas com 60 quilos a mais. É outra pessoa. É impressionante. Tenho certeza que a sua vida hoje é muito melhor do que com 60 quilos a mais, né? Obrigada, Priscila, pelas suas explicações é isso mesmo, aqui. Cris. Eu que agradeço, uma boa tarde e espero que tenha muito sucesso aí em relação aos outros que estão aguardando a cirurgia, porque realmente muda a nossa vida, não só física como psicológica, a gente se torna seres humanos muito melhores. Com certeza. Obrigada. Boa tarde para você, Priscila. Bom, vamos continuar nesse assunto. Eu vou conversar agora com o cirurgião Cid Pitombo. Ele é coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. É coordenador do programa Saúde Brasil do Ministério da Saúde, que investiga os hábitos alimentares da população. Ele está lá no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Doutor Cid, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, a gente sempre fala, e vou repetir aqui mais uma vez, obesidade é de fato uma epidemia. O ideal seria a pessoa tratar a obesidade antes de ir para a fila de uma cirurgia bariátrica? Boa tarde, Cris. Na verdade, a obesidade é realmente uma grande epidemia, né? E é um grande problema de saúde pública, porque as consequências da obesidade, sabidamente, de hipertensão, diabetes e outros problemas que a obesidade levam a um problema sério no atendimento a essa população, no custo a essa população. Então, apesar de eu ser cirurgião bariátrico, quer dizer, eu tratar o paciente fim, né, quer dizer, o último estágio da obesidade, eu também participo de campanha de prevenção. Eu sou fã da prevenção da obesidade para que ela não chegue a ponto de ser a desenvolvimento de doenças. Agora, quando a gente fala de portadores de obesidade mórbida, a gente está falando um pouquinho diferente, que o portador de obesidade mórbida, ele é portador de uma doença, diferentemente do paciente de sobrepeso. Então, o portador de obesidade mórbida, esse paciente que chega a um peso muito elevado, ele, na verdade, chega a esse peso porque ele tem uma doença orgânica muito bem estabelecida, que ele tem facilidade em absorver os alimentos, ele tem um gasto metabólico maior e ele leva a consequência de ganhar um peso maior do que da população que só ganha o sobrepeso. Então, ambas as populações devem ser tratadas. Uma população de sobrepeso, na verdade, ela tem uma característica um pouco diferente. Essa prevenção é mais fácil. Já no obeso mórbido, essa prevenção é uma luta um pouco mais difícil. E como a pessoa sabe se ela está no sobrepeso ou já na obesidade? Quando a gente fala de obesidade, já é naturalmente obesidade mórbida ou são coisas diferentes também, doutor? Não, na verdade, a obesidade tem vários graus, né?
a gente começa a falar que o paciente é portador, liga o sinal amarelo, que pode ser candidato a um procedimento cirúrgico em cirurgia bariátrica, ou seja, já está com peso muito elevado, é um cálculo básico inicial. Você pega o peso, divide pela altura ao quadrado, você tem um índice. Se esse índice estiver acima de 30 hoje, né, com a última resolução do Ministério da Saúde, você começa a ficar alerta. Se você tiver doenças associadas do tipo hipertensão, uma diabetes de difícil controle, pode ser que você venha a ser avaliado uma cirurgia bariátrica. Mas, no geral, são índices de massa acima de 35 que se tornam candidatos à cirurgia bariátrica. No caso do Hospital Carlos Chagas, vocês fazem cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Normalmente, em outros hospitais do SUS, é cirurgia aberta tradicional. Queria que o senhor dissesse para a gente as diferenças de uma para outra e por que uma é melhor do que a outra ou não, o resultado final é o mesmo. Na verdade, desde que se instituiu o programa no Hospital Carlos Chagas, em dezembro de 2010, a gente sempre fez todas as cirurgias pelo acesso videolaparoscópico. Isso foi um grande estudo, inclusive piloto, para o Ministério da Saúde, avaliar que realmente vale a pena fazer pelo método da videolaparoscopia. Porque apesar do custo inicial da cirurgia videolaparoscópica, os instrumentos que são utilizados são um pouco mais caros, serem maiores, é uma cirurgia muito mais rápida, você utiliza muito menos o centro cirúrgico, portanto, você produz muito menos dor ao paciente, o paciente se recupera muito mais rápido, você gasta menos medicamentos quando ele está na enfermaria. E o ponto fundamental, esse paciente volta mais rápido às atividades de trabalho. A gente está falando de uma população de baixa renda, em qual o portador de obesidade mórbida necessita o mais breve possível voltar às atividades de trabalho. Porque o portador de obesidade mórbida na população de baixa renda, além dele não trabalhar por N problemas, às vezes problemas físicos ou problemas de preconceito, tem a questão que, às vezes, muitos deles, quando eles são super obesos, lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, às vezes, a gente atende doentes de 300, 350 quilos, existe um cuidador na casa. Então, você tem o obeso mórbido e o cuidador fora do mercado de trabalho. E quando você opera e resgata esse doente para o mercado de trabalho, você leva dois, na verdade, da mesma família a voltarem para as atividades econômicas. Então, a cirurgia laparoscópica, por ser minimamente invasiva, produzir menos trauma, menos complicações e ter um custo depois menor no uso de medicamentos intra-hospitalares, etc., faz com que seja muito mais vantajosa do que o método de cirurgia aberta. Doutor, a gente já começou a receber aqui várias perguntas sobre esse assunto, né? Eu falei aqui para o nosso telespectador que vocês podem mandar perguntas sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. O doutor Cid vai ficar com a gente aqui ao longo da edição das 4, mas já queria ir logo para uma pergunta de um assinante, o Daniel Rodrigues de Porto Alegre. Estou prestes a fazer uma cirurgia. Existe alguma consequência ou complicação que possa ocorrer ao longo dos anos depois da bariátrica? Existe algum estudo que mostre um balanço, doutor? Na verdade é o seguinte, o paciente operado ele deve ser muito bem avaliado pré-operatoriamente e se ele estiver no momento correto, com os exames adequados no momento de ser operado, ele vai ser operado. Hoje, basicamente, existem duas técnicas no mercado, né? Então, dependendo da técnica que ele faça, podem ter consequências ou não futuras, né? Na verdade, as consequências futuras são se o doente percorrer o tratamento do pós-operatório adequadamente, ou seja, ir para as consultas adequadamente, estar sempre sendo avaliado pela equipe multiprofissional, fazer as reposições vitamínicas quando necessário, dificilmente ele terá um problema futuro em relação à sua cirurgia. Mas como qualquer procedimento cirúrgico, inclusive, vai mudar todo o tubo digestivo, o hábito alimentar do doente, às vezes a questão de absorção de vitaminas, ele pode ter alguma consequência futura em relação a essa cirurgia, como anemias, como, às vezes, um reganho de peso, como já foi falado na paciente anteriormente. Isso tudo deve ser cuidado e tratado pela equipe multiprofissional no pós-operatório. Então, é importante colocar que todo paciente operado, a cirurgia ela modifica os mecanismos de fome e saciedade, melhora muito isso. A pessoa tem um mecanismo de fome e saciedade muito parecido de quem não é portador de obesidade mórbida, mas a pessoa tem que lembrar que ela vai envelhecer, ela vai ter mais dificuldade em perda de peso e ela não tem que manter o contato com a equipe multiprofissional para o resto da sua vida para que se tenha um resultado final adequado para esse paciente. Doutor Cid, muito obrigada por enquanto. Pedir para o senhor continuar aqui com a gente. Já já a gente volta a conversar. Você pode tirar suas dúvidas, então, sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, quando fazer, quais as exigências antes e depois. Participa da nossa conversa com o doutor Cid Pitombo, que é coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas,
no Rio de Janeiro. Você pode e deve mandar sua pergunta para os nossos endereços g1.com.br/globonews, fale com a globonews.com.br ou ainda para a nossa central de atendimento, telefone 4002-2884. O custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. O que importa é a sua participação. Bom, como vocês sabem, o nosso tema da Coluna Saúde de hoje é cirurgia bariátrica. Eu vou voltar a conversar com o Dr. Cid Pitombo, ele é cirurgião, coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio. Doutor, eu vou direto aqui para as perguntas, porque a gente recebeu muitas dúvidas. A Shaina Martins, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: sobre a cirurgia bariátrica, qual o período de espera para o atendimento no SUS, no Rio de Janeiro? O paciente tem alguma assistência no pré e no pós-operatório? E qual a diferença do grupo 1 para o grupo 2? Na verdade, todo paciente deve buscar a unidade pública de saúde e se inscrever no Sistema Estadual de Regulação. No estado do Rio de Janeiro, o tempo de atendimento, desde que você foi ao primeiro atendimento no posto de saúde, pode variar dependendo da organização do seu município. Em geral, demora de 3 a 6 meses, às vezes até um pouco mais, para o paciente chegar no Hospital Estadual Carlos Chagas. Assim, é interessante ela falar a questão do preparo do grupo 1, grupo 2, que são uma metodização que a gente usa exclusivamente lá no nosso hospital. Na verdade, a gente subdivide os pacientes em 3 grupos. O grupo 1 é o paciente obeso, que vem do sistema da regulação, que ele é portador de obesidade, mas tem doenças controladas, então ele vai ser atendido pelo nutricionista, psicólogo, fazer os exames, estando tudo bem, opera. O grupo 2 são pacientes que são super obesos, são muito obesos, ou tem alguma doença que está de difícil controle, a gente controla essa doença, faz ele perder peso e aí sim vai fazer exame, passar por as equipes e ser operado. E o grupo 3 são os doentes que são excluídos, né? Que às vezes é muito jovem, muito idoso ou tem doenças associadas muito graves. Mais uma dúvida do Rio de Janeiro, dessa vez da Juliana Mendes, doutor Cid. É normal o paciente vomitar sangue depois que sai da cirurgia? E por que alguns pacientes recebem alta e voltam para casa ainda usando dreno? São duas situações diferentes, né? Alguns pacientes podem realmente ter vômitos com sangue no pós-operatório porque no início da cirurgia a gente grampeia e desconecta o estômago. Então, às vezes, cai um pouquinho de sangue para dentro do estômago, esse resíduo fica ali e o paciente vomita. Obviamente, se ele perceber que é um vômito em maior quantidade, deve procurar a unidade de saúde. A segunda questão é a questão do dreno. Lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, a gente utiliza um dreno durante a cirurgia, a gente coloca um dreninho, que a gente faz um teste no outro dia, dá um azul de metileno para ver se está tudo bem. E somente alguns pacientes vão para casa com o dreno, porque isso vai depender do ato cirúrgico. Se durante o ato cirúrgico a gente notar que está tendo fragilidade tecidual, você dá ponto, rasga, o paciente é mais idoso, aí às vezes vão para casa com o dreno por um mecanismo maior de segurança. Doutora Cirlaine, de Volta Redonda, pergunta se é possível fazer cirurgia de vesícula junto com a cirurgia bariátrica. Ela diz que está na fila do programa de cirurgia bariátrica e que também precisa realizar a vesícula, por isso essa pergunta dela. Claro, na verdade, é possível sim realizar a cirurgia de vesícula durante o procedimento de cirurgia bariátrica. Mas o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica ele é focado num procedimento de cirurgia bariátrica. E o portador de obesidade mórbida, muitas das vezes, pode ter doença de vesícula complicada, né? Uma vesícula já foi inflamada várias vezes, então isso pode dificultar o procedimento de cirurgia bariátrica. Então, em alguns casos, os pacientes realizam a cirurgia da vesícula antes de serem realizada a cirurgia bariátrica. Mas pode ser realizado concomitantemente, sim. Doutor Cid, obrigada por enquanto. Já já a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. São muitas perguntas, você pode mandar as suas também. Não esqueça do nosso endereço, g1.com.br/globonews, fale com a globonews.com.br ou ainda 4002-2884. Eu vou voltar agora a conversar sobre cirurgias bariátricas com o Dr. Cid Pitombo, que é coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Doutor, vamos lá para as perguntas que a gente recebeu. A Aline Reis, aí do Rio de Janeiro, diz o seguinte: operei há 5 anos e tive reganho de peso. O que o senhor tem a dizer sobre o plasmo de argônio? Na verdade, se o paciente operou e teve reganho de peso, ele deve voltar ao médico que realizou a cirurgia, porque existem vários tipos de método para a cirurgia bariátrica. Quanto à questão do plasma de argônio, ela deve discutir isso também com o médico que operou para ver se tem ou não indicação no caso da cirurgia que foi realizada, porque existem várias técnicas e algumas pode ser que seja indicada a aplicação e outras não. Na maior parte das técnicas não se usa o plasma de argônio, mas ela vai ter que discutir isso para saber exatamente que técnica ela realizou.
A Marissa, também do Rio de Janeiro, diz que vai fazer uma cirurgia bariátrica e gostaria que você falasse melhor sobre a síndrome de dumping, já que é comum de quem faz essa cirurgia. A síndrome de dumping, na verdade, ela é comum, mas também não é tão comum. Ela pode acontecer entre 10% a 30% dos doentes operados. Na verdade, em geral, acontece numa fase inicial, porque, na verdade, como você faz uma modificação no tubo digestivo e leva a metade, mais ou menos, do intestino fino perto do seu estômago pequenininho que está agora, quando o paciente se alimenta, esse intestino fino não está apropriado ainda para receber o alimento mais grossinho, né? Vamos dizer, um alimento mais, principalmente doces. Isso pode dar uma pequeno mal-estar abdominal, que dá a pessoa a suar frio, acelerar o coração, que em geral deitando melhora. Normalmente isso é temporário, mas eu volto a dizer que se o paciente tiver com a sintomatologia da síndrome de dumping, deve procurar a equipe que está tratando, que existem medicamentos e orientações que fazem minimizar ou cessar esse processo. Doutor Cid, muito obrigada por ficar com a gente aqui ao longo da edição das 4. Foram muitas perguntas. Se o senhor não se incomodar, a gente vai enviar as perguntas que eu não tive tempo de fazer. O senhor responde e a gente manda para as pessoas por e-mail. Pode ser? Pode ser. Obrigado, Cristiane. Imagina, obrigada. Muito obrigada ao senhor. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos.